Sejam bem-vindos à segunda aula de comandos elétricos e automação industrial. Eu sou o Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. E hoje vamos falar de símbolos de comandos elétricos. Na última aula nós fizemos um rescaldo geral daquilo que são os comandos elétricos, os seus componentes e como que eles funcionam. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar esses componentes, vamos mostrar os símbolos e vamos testar na prática. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. No último vídeo eu esqueci de trazer detalhes técnicos da botoeira, ou seja, do botão de pressão, assim como do relé falta de fase e do relé térmico. Vou trazer isso hoje neste vídeo. Começando pelo botão de pressão. O que é um botão de pressão? O botão de pressão é um elemento, ou seja, um dispositivo de comando, que através dele nós enviamos um pulso ao circuito, que esse circuito começa a funcionar ou desliga. Como é que é composto esse botão de pressão? Tem aqui um botão de pressão. Este botão de pressão é daqueles antigos, onde vem 3 bornes, onde vem o comum, o normalmente fechado e o normalmente aberto. Os recentes, eles vêm 4 bornes, de modo que você pode usar o mesmo botão de pressão para 2 fases de nível de tensão diferente, ou seja, RS. Este não é possível, devido à sua característica de construção, só pode usar uma única fase, ou seja, introduz a fase no comum e depois vais ver o que fazes depois. Então, vamos ligar este botão de pressão para ver como é que ele é na prática. Então, já fiz aqui o circuito, né? Então, este é o símbolo do botão de pressão. Este é o botão de pressão simples, o push button, né? E infelizmente é difícil encontrar hoje no mercado. Esses são os push buttons. Nós encontramos mais na eletrônica, né? Agora, se nós avançamos, nós encontramos os atuais, que são esses aqui. Aqui nós encontramos o que? O push button. Este é este exemplo que eu tenho aqui, que eu falei que é mais antigo, que nós temos o comum, temos o contato normalmente aberto, que é número open, e normalmente fechado, que é número close. Quando eu pressiono aqui essas setinhas aqui, esse tracejado aqui, significa que ao pressionar aqui, quando eu fecho aqui, este abre em simultâneo. Então, não é possível abrir um dos contactos individualmente. Quando eu pressiono aqui, automaticamente estou a abrir aqui. Agora, os que existem agora são esses que eu posso colocar aqui, fase 1, fase 2. Mas aqui já não é possível. E o que é que nós fazemos aqui? Aqui nós pegamos este, colocamos uma lâmpada, não é isso? Aqui também colocamos uma outra lâmpada, não é isso? E fizemos isto, neutro aqui. Então, ao ligarmos a fase aqui em cima, o que vai acontecer? Esta lâmpada logo vai acender. Mas quando pressionamos este é de abrir e este é de fechar, logo a corrente de vir para este lado, esta lâmpada aqui vai acender. Então vamos ver o que acontece na prática. Então vamos ligar o nosso disjuntor. Como de esperar, este acendeu. Então quando pressionamos o botão de pressão, esperamos que este desligue e este acenda. Não é isso? Estamos a ver? Aconteceu o inverso. Quando soltamos e quando pressionamos. Então este é o funcionamento do botão de pressão. Nós pressionamos e soltamos. Não é isso? Quando nós pressionamos, ele inverte os seus contactos interiormente. Depois vamos perceber com mais detalhes como é que esse botão de pressão, neste caso, é aplicado dentro de um circuito de comando. É interessante que se eu for a te mostrar este circuito aqui, eu tenho a máxima certeza que você vai entender o que é que tem que fazer aqui. Se dá um circuito que tens que fazer o circuito numa residência, já sabe que aqui são geralmente a fase neutro e tera, porque essa é uma tomada monofase, um interruptor simples, uma lâmpada incandescente. Os brasileiros devem estar a se perguntar, mas esses tracinhos aqui, olha, aqui estou a usar a norma portuguesa, não estou a usar a norma brasileira. A norma brasileira é que diferencia a linha de fase, neutro e tera. A norma portuguesa só quer tracinhos, então estou a usar a norma portuguesa. Então facilmente ias perceber isso aqui, ias fazer, porque é um símbolo. Agora, qual é o nome deste símbolo aqui? Este símbolo nós chamamos de símbolo unifilar. Este é um símbolo unifilar. Agora existe o segundo símbolo, que é o diagrama multifilar. Aqui temos o diagrama unifilar, o símbolo unifilar. Aqui temos o diagrama multifilar, o símbolo multifilar. Aqui você já consegue identificar as tomadas, tudo mais, você já consegue desenhar as coisas como devem ser ligadas na prática. Agora, nos comandos elétricos também, a maior parte dos comandos elétricos, se não 90% dos comandos elétricos,
são feitos, ou seja, os seus diagramas são feitos mediante o esquema unifilar. Então tem que ter a capacidade de identificar, perceber e saber interpretar os esquemas unifilares. Aqui eu estava a mostrar o que? O esquema unifilar do botão de pressão, né? Agora eu vou mostrar um esquema multifilar de botão de pressão, como é que ele é internamente. Ele tem uma mola, tem um local onde nós pressionamos, que é esta base aqui, que é esta parte aqui de cima. Nesta parte mais ou menos temos a mola e depois temos esses contactos aqui. Aqui é o normal open e aqui é o normal close. Se nós formos a ligar uma lâmpada daqui, depois neutro, né? Aqui aplicamos a fase, a lâmpada logo vai acender, porque a corrente vai circular nesse sentido, né? Mas quando pressionamos o botão de pressão, o que acontece? Este contacto desce para baixo, deixando espaço nesses aqui, e este para de receber corrente. Mas se eu tivesse colocado uma outra lâmpada aqui, depois ligar ao neutro, esta lâmpada aqui ia fazer o quê? Ia acender, porque a corrente ia fluir deste lado e a lâmpada ia conseguir ter corrente elétrica. Então este é o símbolo unifilar, multifilar, e este é o símbolo unifilar, multifilar e unifilar. Depois do botão de pressão, vamos falar do relé térmico. Este é um relé térmico que eu esqueci de explicar na aula anterior. Para que serve o relé térmico? O relé térmico serve para proteger o motor, não é isso? Ou a carga que estará a funcionar mediante o comando elétrico de efeitos térmicos. Mas esse foi projetado para proteger motores mesmo. Como que ele funciona? Tem aqui um contactor. Apesar de que este relé térmico não foi projetado por este contactor, foi projetado por um contactor mais grande que este. Mas como é que ele funciona? Esses três bornos aqui, esses três condutores, foram projetados de modo a encaixarem nesses bornos aqui dos contactos principais do contactor. Não é isso? Agora, como é que ele funciona? O seu jeito de funcionamento é muito simples. Quando o motor é sobrecarregado e ele começa a entrar em efeito Joules, ele começa a aquecer a sua temperatura, ele começa a aumentar o nível de temperatura. Este relé aqui percebe. Então, quando ele percebe isso, ele atua. O que ele faz? Ele atua movendo, ou seja, mudando os estágios dos seus contactos. Aqui ele tem dois contactos. Tem aqui o contacto normalmente fechado desse lado e tem o contacto normalmente aberto deste lado. Através desses dois contactos nós podemos escolher o que ele tem que fazer. Quando ele detecta uma temperatura elevada, se ele deve desligar o circuito de comando, se ele deve atuar um alarme ou deve ligar uma lâmpada, isso depende de cada projetista. Agora, o símbolo do relé térmico é muito simples. É este aqui, que parece um contacto de um contactor ou de um relé. Mas ele vem com esse chapeuzinho aqui. Então tem aqui relé térmico. Infelizmente, é muito pouco provável achar o diagrama multifilar do relé térmico. Geralmente ele é mais apresentado neste formato. Na maior parte das vezes que eu já vi, ele é apresentado neste formato. Se for multifilar, talvez vi de uma forma despercebida. Geralmente nos circuitos de potência é a primeira coisa que nós vemos lá em cima depois dos fusíveis, né? Este é o relé térmico, é o símbolo do relé térmico. Então num dispositivo de comando, num circuito de comando, ao vermos esse símbolo já sabemos que é o relé térmico. Depois do relé térmico encontramos relé de falta de fase. O que é o relé de falta de fase? O relé de falta de fase é um dos elementos indispensáveis na proteção de motores elétricos na indústria. O que o relé de falta de fase faz? O nome já diz tudo, relé de falta de fase. Ele identifica a falta de uma fase dentro de um circuito, geralmente em circuitos trifásicos, né? Em circuitos trifásicos, porque ele foi projetado para 3 fases. Então, como é que ele funciona? Nós colocamos 3 fases no relé de falta de fase e na falta de uma das fases ele vai acionar o seu contacto. Nós vamos escolher o que esse contacto vai fazer. Se esse contacto vai acionar um alarme, vai ligar uma sirene, ou vai desligar o circuito de comando, vai desligar o motor, isso depende de nós. Por quê? Porque na falta de uma fase, o que vai acontecer com o motor? O motor vai parar de funcionar, ele vai zumbir, vai fazer o zoom, porque falta aquela fase ali. O campo magnético gerado por 2 fases não será suficiente para induzir o rótulo bobinado do motor a fazer movimentos giratórios. Daí o que vai acontecer? A corrente vai aumentar e corremos o risco do isolamento, que isola as bobinas, derreter, curto-circuito e o motor vai para os ares. Então o relé de falta de fase é muito importante. Voltando ao assunto daquilo que eu não esqueci no vídeo anterior, que são os contactores. Este é um contactor. No vídeo passado eu apresentei
este contactor, né? Que é um contactor, é um tipo de contactor, e eu disse que traria outro tipo de contactor que é este. Este infelizmente é antigo. Os recentes de agora eles vêm com contactos auxiliares desse lado. Dois contactos normalmente fechados, um aberto, dois contactos normalmente fechados, um aberto. Esses de agora, esses antigos aqui, você tem que comprar os contactos depois vir montar. Agora, como é que funciona este contactor? Nós vamos testar o contactor. Mas antes de testar, vamos ver o símbolo do contactor. Temos aqui o símbolo primeiro multifilar. Onde é que está o símbolo multifilar? Este tudo, o símbolo que está aqui para aqui é o símbolo multifilar. Ao alimentarmos A1 e A2, gera-se um campo magnético nesta bobina que vai mover todos esses contactos a moverem-se para o lado contrário. Estes que eram abertos passam a ser fechados, esses que eram fechados vão abrir, e esses são os principais, L1, L2 e L3, que nós usamos para potência para alimentar o nosso motor. Agora, uma nota importante aqui: os contactos, né, do contactor são enumerados. Os contactos abertos temos 13, 14, 15, 16, 11, 12, 17, 18. Nós vamos ver melhor quando estivermos a desenvolver, a fazer a interpretação dos gráficos, não dos gráficos, dos circuitos, dos comandos nos próximos vídeos. Agora, o circuito, o símbolo que devemos dominar, que nós vamos ver para o resto da vida como técnicos de automação industrial, é este aqui, que é o contactor. Vemos um retângulo com um pau para cima, outro para baixo, A1 e A2. Temos KM, contactor KM. Então, a letra KM pode escolher, pode ser KT, pode ser K simples, pode ser M, você escolhe o que você quer colocar. Então, este é o símbolo unifilar, este é o símbolo multifilar. Ao alimentarmos, gera-se um campo magnético que vai acionar todos esses contactos a ficarem de uma forma ao contrário. Então, vamos testar o contactor. Vamos testar o contactor. Lembra daquilo que eu disse no último vídeo? Que quando o contactor é alimentado, ele gera um campo magnético que induz os metais a fazerem movimentos contrários àqueles que são naturais e que foram projetados. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar este contactor. Ele vai produzir um campo magnético e esperamos que esse campo magnético atraia esta chave. Se vamos ver agora, ele não consegue segurar a chave. Por quê? Porque ele não está ligado, não tem nenhum campo magnético aqui. Então, vou levantar, vou ligar o disjuntor. Né? Vou levantar, já liguei o disjuntor. Então, vou colocar a chave. Então, ele segurou a chave, está vendo? Não cai. A chave está presa. Mas se eu for desligar, vamos ver, eu desligo, facilmente cai, não é? Então, agora já vimos como é que funciona o campo magnético dentro de um contactor. Então, vamos testar na prática. Então, já temos aqui o circuito ligado. Se nós formos a ver, eu já liguei aqui o A1, temos aqui o A1, A2, que vai direto para a fonte, que é o nosso disjuntor, que está aqui, né? Vai direto para a fonte, e daqui fiz mais derivação, que liguei direto onde? Nos contactos principais. Desses contactos principais, vou ligar o quê? A minha lâmpada, que poderia ser substituída por um outro motor ou por uma outra coisa. Aqui não é necessariamente necessário que eu use esta derivação da fonte. Eu posso tirar diretamente da rede para alimentar a minha carga. Então vou ligar, vamos ver o que acontece. Deixa colocar assim, vemos que se a lâmpada acende ou não. Acendeu, nós ouvimos um ruído, um cá. Vamos desligar. Ele também. Estamos a ver o ruído do campo magnético sendo produzido aqui dentro. Então, já está. Depois dos contactores, vamos aos relés de comando. E nós vimos na última aula que o relé de comando é praticamente a mesma coisa que um contactor. A diferença é que o relé de comando não tem contactos principais. O relé de comando não é usado no circuito de potência, enquanto que o contactor tem 3 contactos principais que são usados no circuito de potência. Agora, qual é o símbolo do relé de potência? Não do relé de potência, do relé de comando. É muito simples. O símbolo do relé de comando é este aqui, bem parecido com o do relé do contactor. A única diferença é que no contactor aqui temos A1, aqui temos A2, mas no relé nós aqui temos o 7 e o 2. Nos próximos vídeos vamos perceber melhor de onde é que vem o 7 e o 2, né? E aqui na designação do relé nós podemos colocar R1, R2, R3 e R4.
temos aqui a bobina, alimentamos 7 e 2 por uma corrente alternada de 220 volts, o que acontece? Ele conta um tempo para... Não conta um tempo, ele imediatamente fecha os seus contactos, porque esse é um relé de comando, não um relé temporizador. E por fim nós temos o relé temporizador. Mas antes de falar do relé temporizador, importa referir que não havia necessidade de testarmos o relé de comando, porque o teste do relé de comando é semelhante ao teste do contactor, é praticamente a mesma coisa. Agora, voltando aqui ao relé temporizador. Este é um relé temporizador que conta um tempo para ligar os seus contactos, ou seja, para acionar os seus contactos. É o relé on delay. Agora, qual é o símbolo do relé on delay? Internamente ele está desse jeito aqui. Ao alimentarmos o 7 e o 2, ele vai contar um tempo para mover esses contactos, aquela história que nós já sabemos. Agora temos aqui os símbolos. Este símbolo, quando nós encontramos esse símbolo aqui, um retângulo com um X ao lado, isso significa que é um relé temporizador on delay. É um relé que tem atraso para energizar a bobina do relé. Ele tem um atraso para comutar os seus contactos. Agora, dentro do circuito, os contactos desse relé aqui também são diferentes. Como é que são? Nós temos aqui os contactos do on delay. Esses são os contactos do on delay. Ele está assim, depois tem um braço aqui. Temos os contactos do on delay. E por fim também temos o relé off delay. O relé off delay é um retângulo com uma parte pintada, geralmente de preto. Esse é o relé off delay, aquele que ao ligarmos ele logo comanda os seus contactos, mas quando desligamos ele conta um tempo para voltar ao seu estado normal. E qual é o símbolo do relé off delay? Este é o símbolo do relé off delay. Ao invés de estar assim, ele já está assim deste lado. Não te preocupes que quanto mais nós formos a estudar, quanto mais nós formos a desenvolver os nossos circuitos, nós vamos perceber como é que isso funciona, ok? Agora vamos testar o relé on delay na prática. Para montarmos o relé on delay, nós precisamos de uma peça, de um objeto, de um dispositivo, se é que se chama dispositivo, de uma pecinha como esta. Esta peça é chamada de base. Por quê? Porque os contactos do relé estão desse jeito aqui, é difícil ligar aqui. Então os engenheiros fabricaram essa pecinha onde nós podemos encaixar e depois fazemos as nossas conexões desse lado. Então esta pecinha, cada borne tem os seus pontos numerados. Eles começam daqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a designação desses é colocada desse lado aqui, né? Não sei se dá para ver. Então nós vimos que 7 e 2 é a bobina onde ele aceita ser alimentado numa corrente alternada contínua. Nós temos aqui os contactos, o 8 é o comum, o 6 e o 7 é fechado, o outro é aberto, 1 é o comum, o 3 é fechado e o 4 é, aliás, o 3 é aberto e o 4 é fechado. Então vamos ligar na prática ver como é que é. Então, terminado o circuito, o que nós vamos fazer? Vamos ajustar o tempo, vou colocar aqui 10 segundos. Então coloquei num contacto fechado, num contacto aberto. Então o que vai acontecer aqui? Ao ligarmos o relé, ele vai contar um tempo, não é isso? Para mudar os seus contactos. Ali onde ele era fechado vai passar para aberto, ali onde era aberto vai passar para fechado. Este aqui liguei no fechado, então logo que ligamos o disjuntor, ele vai acender. Este aqui liguei no aberto, então vai desligar. No momento em que ele terminar de contar, ele vai inverter os contactos, vai desligar aqui, ele vai acender isto. Então vamos ver. Então, vamos esperar 10 segundos. Depois de 10 segundos que ele fez, ele desligou aquele e ligou este aqui. Então, vou fazer o que? Vou diminuir o tempo para uns 4 segundos. Vai ser mais rápido agora. Vimos que ele for mais rápido. Este foi o segundo vídeo de comandos elétricos e automação industrial. Gostou do vídeo? Coloque seu like, subscreva no canal e não te esqueça, compartilhe esse vídeo com seus colegas da faculdade, instituto, onde quer que seja. Muito obrigado, até a próxima. Não perca o próximo vídeo.